Imagine uma terça-feira típica. A tela do computador tem tipo umas 20 abas abertas. Nossa, no mínimo 20. Pois é. O celular não para de acender com notificações urgentes, os e-mails chegam bem mais rápido do que a gente consegue ler e, no final do dia, bate aquela exaustão absoluta. A impressão é de ter trabalhado sem parar por 10 horas. Com certeza, é um clássico. Mas aí, quando a gente deita a cabeça no travesseiro, surge aquela pergunta incômoda, tipo, o que eu realmente terminei hoje? E a resposta, na maioria das vezes, é assustadora. Exato. A resposta é basicamente nada de importante. E se esse cenário soa familiar para quem está ouvindo, a boa notícia é que não há absolutamente nada de errado com a sua força de vontade. É um alívio saber disso, né? Muito, porque o problema, na verdade, é o sistema. Então, hoje, o nosso mergulho profundo é sobre uma mudança de paradigma que parece bem simples na superfície, mas é vital para a nossa sanidade mental. Sem dúvida. É a transição entre simplesmente estar ocupado e ser, de fato, verdadeiramente produtivo. E para mapear essa transição, a gente mergulhou numa pilha de fontes incrivelmente diversa. Muito diversa. Sim, a gente não ficou apenas na superfície daquelas dicas clichês de escritório, nós trouxemos artigos de psicologia sobre como a mente moderna funciona, e-books práticos sobre gestão de tempo. Tem aquele material fantástico do Guia do Estudo Perfeito, né? Isso, do Guia do Estudo Perfeito e da Academia Sai também. Além disso, a gente desconstruiu vídeos sobre estratégias digitais e até fomos atrás de artigos acadêmicos bem densos sobre a biologia da nossa cognição. Caramba! A ideia central é cruzar a teoria e a prática. A gente quer entender como o nosso cérebro está sendo hackeado e, mais importante, como a gente pode revidar. Ok, vamos desempacotar isso. Porque a nossa sociedade tem essa tendência peculiar, eu diria até quase masoquista, de valorizar o esgotamento como se fosse uma medalha de honra, sabe? Sim, é um status. Totalmente. Sabe aquela resposta automática quando alguém pergunta como as coisas estão? Ah, a famosa correria. Exatamente. É sempre algo tipo, nossa, na correria, ou apagando incêndio, sem tempo pra nada. E a gente diz isso com um certo orgulho, né? Como se estar ocupado fosse sinônimo de ser alguém importante. Pois é, mas lendo esse material todo, fica brutalmente claro que a verdadeira produtividade muitas vezes significa fazer menos coisas, só que com intencionalidade. Perfeito. Essa é a essência do que a gente chama de armadilha da eficiência. Se a gente olhar para os dados do Instituto Gartner, que analisamos nesse material, eles definem esse estado de alerta constante com uma precisão cirúrgica. O que eles dizem exatamente? Eles dizem que estar apenas ocupado é viver no modo automático. É preencher o dia inteiro com tarefas, pulando de uma reunião que, sinceramente, poderia ser um e-mail. Nossa, o que mais tem é reunião que devia ser e-mail. Demais. Pular de uma reunião dessas para uma planilha que ninguém vai ler, sem pausa sequer para respirar. E o resultado disso não é a produção de valor. É apenas um desgaste crônico. E a produtividade saudável seria o oposto disso, certo? Exatamente o oposto. Ela exige algo muito desconfortável, na real, que é sentar, pensar e ter clareza do que é prioridade de verdade. E olha, o ponto mais chocante para muita gente, que o material destaca, é que a produtividade real e sustentável exige que sobre espaço na agenda para o descanso. Espera, descanso na agenda de produtividade. Sim, descanso, espaço para o lazer e para cultivar relacionamentos. É obrigatório. O que bate de frente com a cultura de que descansar é desperdício de tempo ou falta de garra, né? Com certeza. E a coisa fica muito mais provocativa quando a gente olha para a base de conhecimento compilada pela Agendor. Eles resgataram uma citação do lendário Peter Drucker, que é, honestamente, um tapa na cara. Ah, eu adoro essa frase. Ele diz o seguinte, olha só, nada é menos produtivo do que tornar eficiente algo que nem deveria ser feito. É brilhante, não é? Porque a gente gasta um tempo absurdo criando atalhos no teclado, organizando pastas, colorindo planilhas. Eu sou culpada das planilhas coloridas. Quem nunca, né? Tudo para limpar a caixa de entrada e tentar ser incrivelmente eficiente em tarefas que são vazias no fim das contas. É a ilusão do movimento disfarçada de progresso. Exato. Lindo isso, me veio uma analogia na cabeça que eu não consigo largar.
Estar apenas ocupado, focando na eficiência dessas microtarefas, é tipo correr em uma esteira ergométrica no escuro. Como assim, no escuro? Sabe, você gasta muita energia, tem muito suor, a frequência cardíaca vai lá em cima, você sente aquela dor muscular, mas o cenário ao redor não muda um único milímetro. Você não chega a lugar absolutamente nenhum. Nossa, essa imagem é muito boa. E aí, para contrastar com essa corrida às cegas, a mesma fonte traz o Stephen King dizendo uma coisa ótima. Ele fala que amadores sentam e esperam por inspiração. O resto de nós simplesmente se levanta e vai trabalhar. Ou seja, existe uma intencionalidade clara aí. Exato. Não é sobre correr no escuro numa esteira. É sobre ligar a luz, sair da esteira e caminhar em terra firme, na direção certa. E olha, isso levanta uma questão importante. Se a gente sabe disso racionalmente, se a metáfora da esteira no escuro faz todo sentido, e se gênios como o Drucker estão avisando a gente há décadas, por que diabos continuamos caindo nessa armadilha todos os dias? Essa é a pergunta de $1 milhão. Por que é tão fisicamente doloroso, às vezes, simplesmente sentar, focar no que importa e não se distrair com trivialidades? Pois é, eu pensei a mesma coisa. Na teoria é tudo lindo, mas na prática, quando a gente tenta sentar para escrever um projeto importante, de repente arrumar a gaveta de cabos do escritório parece a missão mais vital do universo. Aquela gaveta cheia de fio embolado vira prioridade máxima. Total. E é aí que as nossas fontes entram no que eu chamaria de pedágio cognitivo. Porque para sair da esteira e ser produtivo, a gente precisa de uma única coisa: foco. Mas o foco hoje se tornou o recurso mais disputado e monetizado do planeta inteiro. Exatamente. A gente não está falhando por pura preguiça. Nós precisamos olhar para a arquitetura do ambiente digital em que fomos forçados a operar. O que os dados mostram sobre isso? O artigo da revista acadêmica Enquantos Bibliomer mergulha bem fundo nos impactos cognitivos do uso das redes sociais e do consumo desses vídeos curtos. E o que acontece na nossa biologia não é brincadeira, não. O estudo aponta para uma degradação brutal de algo chamado memória prospectiva. Pausa rápida para a gente traduzir isso para o pessoal. Memória prospectiva seria aquela nossa capacidade de lembrar de executar uma intenção no futuro, certo? Isso mesmo. Tipo, quando eu chegar no trabalho, a primeira coisa que eu vou fazer é mandar o relatório para o cliente. Perfeito. É a nossa capacidade de manter uma intenção ativa em segundo plano enquanto fazemos outras coisas. E o que os pesquisadores demonstram é que a troca frenética de contexto destrói completamente essa capacidade. Destrói como? Pense na experiência de deslizar a tela do celular. Em um segundo, passa um vídeo de uma tragédia no noticiário. No segundo seguinte, é um gato dançando. Depois, entra uma receita de bolo e logo depois é alguém dando dica financeira. É uma montanha-russa. Sim, é uma chicotada emocional e de contexto a cada 3 segundos. O cérebro não tem tempo para reter intenções, ele entra em curto-circuito. E o pior, essa superestimulação acostuma o cérebro a receber descargas de dopamina. A molécula da recompensa. Exato. Ele quer essa recompensa quase instantaneamente, o tempo todo. E aí, quando a gente precisa sentar para ler um documento chato de 40 páginas que só vai dar algum senso de recompensa daqui a umas 3 horas, O que acontece? o cérebro entra em pânico. Ele não tem mais tolerância à frustração. A tarefa importante literalmente gera um desconforto físico, uma dor mental real. Precisamente. O cérebro fica gritando por um estímulo rápido. E é por isso que arrumar a gaveta de cabos ou checar o e-mail umas 50 vezes parece muito mais atrativo. É um alívio rápido para a ansiedade de não estar recebendo estímulos. Mas aqui é que a trema engrossa de verdade. Porque a gente cruzou esse estudo biológico meio deprimente com um material puramente estratégico. Sim, o material do Reportei. Isso, um vídeo super prático do canal Reportei sobre como estruturar cronogramas no Instagram. Porque enquanto o cérebro humano comum tá lá perdendo a memória prospectiva e lutando contra a ansiedade, do outro lado da tela existem profissionais operando máquinas perfeitamente calibradas. Como assim? O vídeo não fala sobre, postar quando der vontade. De jeito nenhum. Ele detalha calendários editoriais meticulosos divididos em 5 pilares fundamentais: educacional, inspiracional, promocional,
entretenimento e engajamento. É literalmente uma ciência da captura de atenção. Total. Eles intercalam esses pilares de propósito. Tudo para não deixar o seu cérebro se acostumar. Um dia rola um riso com um pilar de entretenimento, no outro bate aquela inspiração, no outro a gente aprende algo novo. E essa imprevisibilidade é justamente o que prende a mente. É quase um cassino. É um cassino. E eles orquestram o formato também, tá? Usam o feed para criar autoridade, usam os vídeos curtos dos Reels para perfurar bolhas e sequestrar a nossa atenção no meio do dia. Aquela roladinha rápida no almoço. Isso. E ainda usam os stories para criar um senso de intimidade e engajamento constante. Cada pixel ali na tela é desenhado para reter o olhar pelo máximo de tempo que for possível. Então, olha só, eu preciso fazer o papel de advogada de quem está ouvindo a gente agora. Manda. Se a pessoa está tentando focar no trabalho, não é que falte disciplina ou caráter, certo? É que nós fomos colocados no meio de uma guerra assimétrica. É um ótimo ponto. Porque a minha biologia, que evoluiu super devagar, lá nas savanas, milhares de anos atrás, para buscar qualquer novidade no ambiente por pura sobrevivência, essa biologia está lutando de peito aberto contra supercomputadores, contra algoritmos de inteligência artificial e calendários editoriais criados por exércitos de neurocientistas e marqueteiros. É uma covardia. Sim, gente que tem um único objetivo, que é sugar o meu tempo. É uma luta totalmente injusta. Mas o que é fascinante aqui é o alívio que essa constatação pode trazer. Alívio? Sim, porque sua perda de foco não é um acidente, nem um defeito pessoal de caráter. É o produto esperado de um ecossistema projetado do zero para a distração. Faz sentido. A internet comercial não quer você caminhando com propósito. Ela quer a gente na esteira ergométrica consumindo sem parar. Então, entender essa dinâmica de guerra assimétrica é o primeiro passo. É o mais importante. Porque se a gente sabe que está sob ataque, a gente para de confiar só na força de vontade e começa a construir estratégias reais de defesa. Ok, eu compro a ideia. Mas sabendo que a minha biologia joga contra mim e que os algoritmos são mais fortes, como a gente sai da esteira na prática? Eis a questão. Como eu sento na cadeira e simplesmente executo o que importa no meio desse caos todo? A resposta que ecoou em todas as nossas fontes é uma só: priorização implacável. Priorização implacável. Já que não dá para fazer tudo, a gente precisa escolher com o que vai lutar, e aqui nós entramos na teoria dos sapos e das ervilhas. Sapos e ervilhas? Agora ficou exótico. Vamos começar com as ervilhas, que nos levam a um dos modelos matemáticos mais reveladores da história, o famoso princípio de Pareto, ou a regra do 80-20. Ah, o 80-20 eu conheço. A origem disso é fantástica. Lá no final do século XIX, o economista italiano Vilfredo Pareto notou um padrão muito bizarro na distribuição de riqueza. 80% das terras na Itália pertenciam a apenas 20% da população. Uma desigualdade absurda. Sim, mas o detalhe é que ele também era jardineiro. E ao observar a própria horta em casa, ele percebeu que 20% das vagens de ervilha produziam 80% de toda a colheita do jardim. O que é maluquice, se a gente pensar bem. É uma lei empírica da distribuição na natureza e na economia. E o mais doido é que ela se traduz diretamente para a nossa rotina. Quando os analistas de produtividade trouxeram isso para o ambiente de trabalho, a conclusão foi esmagadora. Aproximadamente 80% dos nossos resultados, das promoções, do impacto real que a gente gera, tudo isso vem de apenas 20% do que a gente faz. Caramba! Lembra do Drucker dizendo que somos eficientes no que não importa? A vasta maioria das pessoas passa o dia exausta, focando nos 80% de tarefas triviais que vão gerar, no máximo, 20% de resultado. Tá, mas no mundo real, onde o chefe quer respostas em 5 minutos e o cliente está ligando sem parar, como a pessoa acha esses 20% mágicos no meio do caos? O e-book da Academia SAI traz uma ferramenta excelente para isso. É a matriz de Eisenhower. Eisenhower, o ex-presidente dos Estados Unidos? Ele mesmo. É um modelo mental usado por ele durante a Guerra Fria. É um quadro simples que divide tudo o que você precisa fazer em 2 eixos básicos: o que é urgente e o que é importante. Parece simples. É simples, mas o grande drama humano é que nós somos viciados na dopamina do urgente.
É o celular que apita na mesa, a mensagem com a palavra urgente em caixa alta no assunto do e-mail. Nossa, isso dá até palpitação. E o urgente é sempre barulhento, sabe? Ele engole o importante. Aquele projeto de longo prazo, a ideia de aprender uma nova habilidade, ou até planejar a estratégia da semana. Nada disso grita. Fica sempre pro famoso amanhã. E é exatamente aí que entra o sapo. Ah, chegamos no sapo. O conceito do sapo vem daquele artigo fantástico da Zana sobre a técnica Eat That Frog, né? Engolir o sapo. Exato. Eles se baseiam numa famosa citação atribuída ao Mark Twain. A brincadeira é a seguinte: se o seu trabalho exige que você coma um sapo vivo todos os dias, a melhor coisa que dá para fazer é engolir esse bicho logo na primeira hora da manhã. Isso. Assim, a gente passa o resto do dia com aquela tranquilidade maravilhosa de que a pior coisa já passou. Traduzindo para o vocabulário da produtividade, o tal do sapo é aquela tarefa difícil. Aquela tarefa cognitivamente pesada. Sim, pesadíssima, que costuma levar de 1 a 4 horas para ser resolvida. É aquela que você sente vontade de limpar a casa inteira, tirar pó do rodapé, só para não ter que encarar o computador. Bem isso. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Quando a gente alinha os conceitos, a ficha cai com uma força absurda. O seu sapo, aquela tarefa feia, que gera dor mental e que a gente sempre foge, ele é quase sempre a tarefa importante lá da matriz de Eisenhower. Perfeita conexão. E mais revelador ainda, essa tarefa representa exatamente os 20% das vagens de Pareto. Se a gente engolir esse sapo de uma vez, a gente garante 80% dos resultados. É tipo o coração da produtividade. E a regra de ouro dessa técnica é o timing. Tem que atacar o sapo logo no início do dia. E não é só teoria. A nossa biologia apoia isso integralmente. Como assim? De manhã, a nossa reserva de energia mental ainda está cheia. Ela funciona tipo uma bateria de celular, que vai descarregando com cada pequena decisão que tomamos ao longo do dia. Então, de manhã cedo, a nossa capacidade de foco está no pico. Faz todo sentido. Se a gente deixar para engolir o sapo às 4 da tarde, quando a mente já tomou 1000 decisões irrelevantes e a memória já foi bombardeada por dezenas de e-mails, vídeos curtos e notificações do WhatsApp, Vixe, já era. a chance de procrastinar beira aos 100%. O cérebro simplesmente recusa o esforço. Mas tem um detalhe. Para devorar esse sapo de manhã, não dá para ficar dividindo a atenção com outras abas. E isso nos coloca diante do último obstáculo da nossa jornada de hoje. Nós já identificamos o inimigo, que é o ambiente digital que quer roubar nosso foco. Já achamos a nossa arma principal, que é focar nos 20% vitais e encarar o sapo de frente logo cedo. E agora? A grande questão agora é tática pura. O ambiente não vai magicamente colaborar comigo, eu sei disso. Como eu crio uma blindagem em volta da minha mesa para sentar e executar, física e mentalmente? O material nos dá um arsenal muito prático para criar essa blindagem diária. O pilar fundamental para não surtar olhando para o tamanho do sapo é a famosa técnica Pomodoro. Ah, do tomate? Essa mesmo. Foi criada pelo Francesco Cirillo, lá nos anos 80. O nome vem daquele cronômetro de cozinha em formato de tomate. A lógica dela é contraintuitiva para quem está acostumado com aquelas maratonas insanas de trabalho sem pausa. Como ela funciona na prática? Você ajusta o cronômetro para 25 minutos e trabalha com foco total, absoluto. Depois para obrigatoriamente por 5 minutos. E a cada 4 ciclos desse, você tira um intervalo maior, de meia hora. Espera, mas se o meu sapo leva umas 3 horas para ser comido, por que eu vou parar a cada 25 minutos? Isso não quebra o fluxo de trabalho? Pelo contrário, isso dribla a resistência inicial do cérebro. Sério? Pensa na biologia da procrastinação. Se você pensa, nossa, eu vou sentar e escrever um relatório super difícil por 3 horas seguidas, o seu cérebro aciona um alarme gigante de sofrimento na hora. Dá um desespero. Mas se você diz para sua própria mente assim, olha, nós só vamos trabalhar por 25 minutos. É menos tempo do que um episódio de uma série na Netflix. Depois a gente descansa. Ah, entendi. A barreira de entrada desmorona. Exatamente. Você negocia com o seu cérebro.
E esses blocos curtos de foco exigem o que o Guia do Estudo Perfeito, resgatando um conceito muito bom do Cal Newport, chama de trabalho profundo. O deep work. Isso. Durante esses 25 minutos, não existe celular na mesa virado para cima, não existe aba do WhatsApp Web aberta piscando verde. É apenas você e o sapo. Mais nada. Mas e se no meio do meu ciclo de Pomodoro, ali super focado no sapo, eu de repente lembrar do nada, caramba, eu esqueci de pagar a conta de luz. Isso acontece toda hora. A mente fica puxando a gente de volta, é um inferno. E para isso, o e-book da Academia Sai traz uma solução que é perfeita, com o método GTD do David Allen. O famoso Getting Things Done. Esse mesmo, eles detalham 5 passos: capturar, esclarecer, organizar, refletir e engajar. E o que eu achei mais brilhante é a mecânica por trás do passo número 1, que é o capturar. Como a gente falou lá no início, o cérebro humano é tipo a memória RAM de um computador. Boa comparação. Ele é fantástico para processar ideias, mas é péssimo para armazenar informações soltas de longo prazo. Essa analogia é perfeita, porque se a pessoa tenta usar a própria cabeça para guardar a lista do supermercado, o retorno daquele cliente importante e a data de vencimento da conta de luz, É pedir para travar. é como deixar umas 50 abas pesadas abertas no navegador. O sistema cognitivo fica super lento e superaquece. Aí não tem foco que resista. Não tem. O GTD propõe que você capture absolutamente tudo, seja em um caderno, num post-it ou num aplicativo, e tire fisicamente da sua cabeça. Quando você anota pagar a conta de luz no papel, você literalmente desliga esse processo que estava rodando em segundo plano. Nossa, o alívio cognitivo é imediato, né? Imediato. Só com a mente vazia desse lixo mental é que a gente consegue mergulhar de cabeça no trabalho profundo. Sinceramente, ouvindo a gente conversar assim, tudo se encaixa de uma forma muito brilhante. Mas eu confesso que rola uma certa intimidação. Não parece fácil. Porque veja bem, fazer o GTD, aplicar o Pomodoro certinho, acordar, silenciar todas as redes sociais, engolir um sapo gigante logo cedo, tudo isso parece exigir um nível de disciplina de um monge budista no alto de uma montanha. Eu sei bem como é. Existe aquela crença muito forte de que, para dominar qualquer habilidade nova ou construir hábitos de ferro, a gente precisa de 10.000 horas de prática. A famosa regra das 10.000 horas. E se eu pensar que preciso gastar 10.000 horas só para aprender a me organizar, sendo bem honesta, eu prefiro continuar na minha esteira, correndo no escuro mesmo. E é exatamente por isso que o material do Guia do Estudo Perfeito traz um choque de realidade que é muito necessário. Eles citam a pesquisa do Josh Kaufman. Acontece que essa regra das 10.000 horas para atingir a maestria mundial que virou super moda nos últimos anos foi completamente mal interpretada pelo público em geral. Mal interpretada? Sim. Porque, convenhamos, você não quer ser um Mozart da produtividade. Você não vai disputar uma Olimpíada. Você só quer ser funcional no seu dia a dia, conseguir terminar o trabalho e ir para casa. Justíssimo. E para as nossas necessidades humanas normais, o Kaufman demonstra categoricamente que a ideia das 10.000 horas é falsa. Você precisa de apenas 20 horas de esforço intencional e focado para aprender o básico de uma nova habilidade ou para cimentar as fundações de um hábito novo. Espera aí, só 20 horas? Você tá brincando? Apenas 20 horas de relógio. Se a gente fizer as contas na ponta do lápis, isso dá cerca de 45 minutos por dia ao longo de um único mês. Caramba, 45 minutos? Se a gente conectar isso ao cenário maior, a gente percebe o tamanho da ilusão que nós mesmos criamos. 45 minutos diários são menos de 2 ciclos inteiros de Pomodoro. É muito pouco tempo. O esforço exigido para sair do piloto automático, instalar esse hábito de esvaziar a mente e se blindar por algumas horinhas de manhã para fazer o que realmente importa é absurdamente menor do que a gente imagina. Dá para fazer. Não precisa dedicar uma década da vida. Só precisa de 2 pomodoros diários durante 4 semanas para mudar o seu padrão cognitivo e conseguir reassumir o controle do próprio tempo. Então, o que tudo isso significa na prática? Nós começamos hoje tentando entender como escapar dessa prisão moderna de estar eternamente ocupado, correndo até o esgotamento em uma esteira ergométrica no escuro, para finalmente pisar no chão firme e ser alguém que avança de verdade. E a rota de fuga é bem clara.
bem lógica e super possível. É o que as fontes mostraram. Primeiro, a gente tem que aceitar que o nosso foco está sendo ativamente sabotado por algoritmos e calendários editoriais desenhados por gênios só para nos distrair. Entendido isso, precisamos escolher muito bem as nossas batalhas. Isso. Já que não podemos fazer tudo, nós identificamos os nossos 20% vitais lá de Pareto, aquele punhadinho de tarefas que trazem 80% do resultado real. É o nosso sapo e, finalmente, nós quebramos a resistência mental da procrastinação fatiando o trabalho em blocos curtos de 25 minutos. O bom e velho tomate. Esvaziando a mente no papel para não sobrecarregar a memória e protegendo a nossa manhã com a vida. Com isso, a gente para de ser incrivelmente eficiente naquilo que nem deveria ser feito. E isso nos leva a uma provocação final, sabe? Se a gente der um passo para trás para olhar a fotografia completa. Qual a provocação? Pensa bem, nós estruturamos a mente, aplicamos a regra de Pareto, vencemos a distração bizarra das redes sociais, comemos o nosso pior sapo logo de manhã e, no fim, terminamos o trabalho vital em 1/3 do tempo que levava antes. Um cenário dos sonhos. Mas aí fica a grande pergunta. O que a gente vai fazer com as horas que sobrarem? O grande perigo é usar essa eficiência recém-descoberta para colocar ainda mais trabalho no dia. Nossa, é verdade. A pessoa ganha 3 horas e inventa mais reunião. Exatamente. Mas talvez o objetivo real dessa tal produtividade extrema não seja transformar a gente numa máquina infinita de produzir sem parar. Qual seria o objetivo, então? Talvez o objetivo seja resgatar algo que essa sociedade moderna e maluca nos roubou, que é o direito fundamental e inalienável de, ao final de um dia onde o essencial foi bem feito, simplesmente desligar a esteira ergométrica e poder não fazer absolutamente nada e, o mais importante de tudo, fazer isso sem sentir um único pingo de culpa.